Ok, olá pessoal, estamos aí de volta para a nossa aula 10 do nosso curso de Fundamentos de SOA, uma paisagem em 360 graus. Hoje nós vamos falar sobre inventários de serviços. Então, a gente começa dando uma pincelada aqui, nós vamos falar sobre o papel dos serviços, né? Da promoção do alinhamento entre os domínios de TI do negócio, né? Então, uma das perspectivas que a gente olha nesse objetivo do SOA, num dos principais objetivos do SOA, que é promover o alinhamento entre os domínios da TI do negócio, o inventário de serviços, ele tem um papel fundamental na promoção do atingimento desse objetivo, pela forma como ele é estruturado, ok? Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o domínio do negócio aqui em cima, ok? Aqui, e o domínio da tecnologia. Então, no domínio de negócio, a gente tem a estratégia da empresa, os produtos e serviços que a empresa comercializa, e isso se derivam em processos de negócio, né? Processos de negócio que podem ser processos voltados aos clientes, né? E processos internos. Aqueles processos que viabilizam a operação interna da própria empresa, né? São as duas principais categorias de processo, ok? Isso a gente falando em termos de negócio, né? Quando a gente passa aqui para baixo, para o domínio tecnológico, o que acontece? Aí, esses processos, eles vão se desdobrar em serviços de tarefa, né? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, um processo, né? Com aquele desenho normal que eu faço aqui sempre para vocês. Processo, ele é a gente lembra, sempre que lembra de processo, a gente lembra de fluxograma e tal, né? Embora, por exemplo, tenha aí desenhando aqui fluxograma imaginário, né? Embora a gente tenha várias variações, são variações apenas, né? A própria UML, o ML com o seu diagrama de atividade. O velho fluxograma antigão, todo mundo conhece. O BPM veio também, mas é fluxograma, são variações de fluxograma, na verdade, tudo isso aí, né? Então, o processo, ele se desdobra em serviços de tarefa, né? Para cada atividade desse processo, você tem um servicinho de tarefa para levar isso a cabo. E esse serviço de tarefa, ele é composto de três coisas, basicamente, assim, né? Ele é composto, ok, de um contrato, que pode ser um WSDL, né, numa visão Web Services. Ele é composto de um provedor, que é um componente, que é um entregável, um componente de software, é um EAR, é um WAR, é um programa de computador, certo? E um ponto de acesso, né? Um access point. Certo? E assim como os serviços daqui de baixo também são nessa linha, tá ok? Então, todo serviço, seja ele de tarefa, qualquer inventário, ele tem essas três partes aqui, tá? O processo se desdobra em serviços de tarefa, que é para cada tarefa do processo você tem um serviço que você constrói. Então, lembra que eu falei... Lembra que eu falei na primeira aula, meu filho falou ali, eu dei uma travada. Lembra que eu falei na primeira aula, segunda aula, sobre a questão da metáfora, né, do nível de abstração que tem nas representações de SOA e as representações tradicionais de sistema e tal, né? Como o SOA ele é mais direto, né, como ele vai mais reto na TI, mais especificamente, né?
Então, é nesse sentido, porque você sai da estratégia, tem os produtos, tem técnicas de modelagem de produtos, de serviço para o negócio, aí você define os processos e para cada tarefa do seu processo que vai implementar os seus produtos, você define um serviço de tarefa. Você define um serviço de tarefa para atender aquela tarefa. Então, é direto, assim, sabe? Você passa por vários níveis sucessivos de refinamento até chegar lá na tecnologia. E isso te dá uma agilidade muito maior, né, para você conseguir obter da sua TI os aplicativos, as aplicações, né, os softwares que você precisa para operacionalizar o seu negócio. Os serviços de tarefa, por sua vez, eles se utilizam, todos eles de serviços de entidade, os serviços de regras de negócio e serviços de utilitários, ok? Todos eles podem se utilizar desses outros serviços aqui. Tá? E fazendo assim aqueles vários níveis. Então aqui, você organizando isso dessa forma, você tem um nível de reuso muito avançado, muito alavancado dentro da sua empresa, certo? É claro que uma arquitetura dessa, isso aqui quando a gente fala de serviços distribuídos em várias máquinas, né? Até vou mostrar de novo aquele gráfico para vocês, das várias máquinas lá, né? Com os serviços hospedados nela, você tem que ter todo um cuidado com a infraestrutura, mas ela é desde a parte física, tu vê que a TI, ela é uma arquitetura de TI orientada a serviço, né? Então, desde a sua infraestrutura até você chegar nos processos, toda a TI, ela é orientada para o fornecimento de serviços, quando a gente fala dessa parte de automação de processos, ok? Então, esse modelo aqui, completo, né, com essa visão aqui, ele não é nem completamente top-down e nem completamente bottom-up. Se nós formos pegar aqui, por exemplo, nessa parte aqui, a gente encontra a abordagem top-down aqui, ó. O top-down ele vem até aqui, ele vem só até os serviços de tarefa, ok? Porque o top-down ele prega que serviço para o negócio, ok? Já toda essa parte aqui, de baixo, essa abordagem de serviços utilitários, serviços de regras de negócio. Serviços de regras de negócio é eu que estou colocando, tá, gente? Isso aqui é um padrão de projeto SOA, mas eu coloco como uma categoria de inventário isso, né, ao lado dos serviços utilitários, serviços de entidade, ok? São de mais baixo nível, eles descem um pouco a granularidade. Tem muita gente que não defende isso, principalmente a galera do top-down, não defende isso. Isso é uma abordagem bem bottom-up, certo? Uma abordagem focada em exposição do legado como serviço. E também uma abordagem focada em componentes distribuídos, né? Serviços distribuídos, né? Com o foco de você dar mais reuso ainda do que o mero reuso das tarefas dos processos de negócio, né? Porque a abordagem top-down, como a gente já viu, ela foca muito em você fazer o reuso das tarefas entre os processos, fazer combinações de tarefas para criar novas orquestrações entre os processos. Agora, existe uma outra linha, né, de pensamento dentro do SOA, que defende que você pode descer mais o nível de granularidade, você pode afinar mais esse nível de granularidade e você pode, vários tipos de componentes, obter um nível de reuso e tratar eles como serviços e fazer e criar, na verdade, isso aqui, essa abordagem bottom-up aqui, essa abordagem com esses inventários, voltada para a composição de serviços, né? Para criar composições de serviços, né? Nesse modelo, ou seja, um serviço de tarefa ele não é um pacotão que resolve com operações que ele num certo sentido, um pacotão que resolve todas
as operações que precisam ser realizadas para resolver uma tarefa, né? Por exemplo, vou fazer uma tarefa de emissão de nota fiscal, né? Uma emissão de nota fiscal, uma tarefa dentro de um processo, né? De faturamento, né? Então, na emissão de nota fiscal, você precisa de várias coisas, né? Operações que buscam dados em tabelas, operações e uma operação para finalizar a inserção da nota fiscal na base de dados, ok? Então, essas várias operações você agrupa dentro de um único serviço, certo? Mas no top-down você joga tudo dentro de um pacotão só e é aquilo ali pronto, né? Nessa abordagem aqui, que ela granulariza mais, você tem outros serviços abaixo que você vai compondo, por exemplo, serviços de entidade. Você vai emitir uma nota fiscal, então aquela lista que você tem que botar na tela vamos dizer assim, para qual cliente que você está emitindo a nota fiscal. Né? Uma listagem de clientes para você escolher o cliente. Então você tem uma tabela de clientes e você cria um serviço de entidade para atender essa tabela para te retornar uma listagem. E daí você, no seu serviço de tarefa de emissão de nota fiscal, você referencia essa operação desse serviço de entidade. Você vai compondo ela também, ok? Bom, agora eu vou falar aqui nesses tipos de inventários, né? E aí a gente vai falar da granularidade, da categoria, da função, do reuso e da granularidade de cada um desses inventários, ok? Então, assim, os serviços de tarefa são especialistas para automação de atividades de processo de negócio, a gente já falou bastante deles até agora. Um reuso baixo, porque ele é bem especialista naquela atividade, né, naquela tarefa daquele processo de negócio, e ele tem uma granularidade mais grossa, certo? Ele é um blocão, assim, né? Vamos dizer assim, que se ele contiver toda essa lógica dentro dele, né, ele é um OR, né, a aplicação que ele gera para fazer deploy, ela é uma aplicação maior, né? A granularidade dela também é mais grossa. O nível de reuso é baixo, mas o nível de reuso aqui, ele tem um reuso em orquestração. Em orquestração de processos. Ou seja, eu posso pegar e fazer como aquele exemplo que eu dei para vocês do código de barras com o débito em conta, certo? Eu posso pegar e orquestrar processos de várias maneiras. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Dentro das atividades de uma empresa, porque às vezes você quer simplesmente realinhar a ordem em que as tarefas são feitas, né? Ou excluir tarefas de um processo para fazer uma reengenharia de processos. É uma abordagem que te facilita a reengenharia de processos, ok? Serviços de regra de negócio, então, eles vêm com uma granularidade bem fina, porque é a granularidade da regra de negócio, e a gente lembra daquela aula 5, que a gente falou sobre regras de negócio, né? Um reuso médio, né? Que as regras, elas estando assim bem separadas, né? Como unidades como funções podem ser, né? Como serviços, né? Você pode reutilizar elas em vários processos, em várias tarefas, né? E quando você modificar essa regra, essa modificação pode ser aplicada para todo mundo que utiliza essa regra, sem você precisar sair recompilando os seus programas e etc. e tal, né? Então, uma categoria de inventário de serviços de regra de negócio, né? Os serviços de entidade fazem create, read, update, delete e lists, né? Listagens para uma determinada entidade, sendo que os lists podem ser joins também, tem a ver com tabela, né, gente? Aquela nossa famosa DAO, da orientação a objetos, ok? E tem um nível de reuso bastante alto, né? Ou seja, vamos dizer que um serviço de entidade que você cria relativo a clientes, né? Que tem lá uma lista de clientes, nossa, tudo que tem a ver que você precisar botar uma combo na sua tela, que tem que escolher um cliente, você vai utilizar aquele serviço lá que já está pronto e que te fornece uma listagem de clientes. Está ali, é uma função, é só você acessar que vai vir a listagem lá. É uma granularidade bastante fina, né, com um nível de reuso bastante alto. E serviços utilitários, que são rotinas básicas,
Que tipo de rotinas básicas? Por exemplo, rotinas que têm a ver com data, rotinas que são utilizadas por todo o sistema, certo? Então, por exemplo, rotinas de segurança, cálculo de dígitos verificadores, e assim vai, né? Várias rotinas que são de base do teu sistema, né? Também com nível de reuso bem alto e com uma granularidade bastante fina, ok? Então, assim, isso aqui é uma abordagem bem bottom-up, ok? É uma abordagem essa abordagem aqui ela é proposta pelo Thomas Earl, né? De você separar o teu inventário em vários tipos de serviços, né? Várias categorias, não somente serviços de tarefa, como prega o pessoal da top-down, ok? Para que você possa chegar nesse modelo aqui, ó, que a gente estava comentando, que a gente já viu no outro slide anterior, que é você ter uma arquitetura onde no teu próprio data center, né, você já no data center, já no nível físico, você tem essa visualização de serviços. Por quê? Porque as tuas fazendas de servidores que você vai ter lá, dentro dos teus clusters todos, eles já são orientados para o tipo de serviço que eles vão hospedar lá dentro dele, né? E aí a gente tem um barramento corporativo de serviços aqui, um ESB, que faz a integração de tudo isso e dando uma conotação transacional, inclusive, né? Por exemplo, você tem um serviço de tarefa aqui na sua nuvem de serviços de tarefa, certo? Que ele automatiza aqui da parte de orquestração a tarefa, né, de um processo de negócio. Então, esse serviço de tarefa aqui, ele se utiliza de várias operações de regras de negócio que estão aqui nessa outra nuvem, está em outra máquina, é uma outra aplicação, no caso aqui, cada regra de negócio seria uma aplicaçãozinha, ou cada conjunto de regras de negócio seria uma aplicaçãozinha, né? Você reduz o nível de granularidade aqui, inclusive para melhorar a sua escalabilidade, né? Não escalar coisas que são desnecessárias, ok? Esse serviço de tarefa aqui, ele se utiliza, então, de serviços de regra de negócio, ele se utiliza de serviços de entidade, por exemplo, para obter aquela listagem de clientes, certo? Para obter aquela listagem de clientes, da lista de clientes. Ele se utiliza de serviços aí voltando a falar da nota fiscal, né? Ele se utiliza de um serviço de entidade que te dá a listagem dos produtos para ele escolher o produto que ele quer da sua nota fiscal, seja sempre se comunicando aqui com a orquestração do processo, que pode estar sendo feita em BPEL, ok? E hospedada essa orquestração dentro de uma nuvem de orquestração, de um conjunto de um cluster de máquinas, né, que inclusive fisicamente pode ter esse cluster separado lá na sua fazenda de servidores específicas, né, no seu data center, ok? Então, e aqui eu esqueci de tirar da aula. Aqui, na verdade, já estamos na aula 10, né, falando sobre os inventários de serviço, né? Mas e ficou aqui a arquitetura de referência. Mas assim, essa abordagem pode ver de separação dos inventários de serviço nesses 4 tipos de serviços. Aqui, ó, serviço de log, serviços de monitoração, que são serviços utilitários, né? Serviço de segurança também classifica como utilitário, né? Um subtipo de serviço utilitário, né? Todos esses caras aqui dentro de um ambiente distribuído, integrados por um barramento corporativo de serviço, que é cada vez mais o barramento corporativo uma prática adotada pelas organizações, certo? E tudo isso trabalhando distribuído, e aí com uma conotação transacional. Porque, claro, você sabe que se você está operando, por exemplo, você trabalha com uma aplicação que está rodando lá num servidor de aplicação, num WebSphere, por exemplo, e você vai executar uma transação ali, ela se resolve ali dentro, e se você precisar desfazer alguma coisa, é só dar um rollback e está tudo ali dentro da mesma task, vamos dizer, da mesma thread,
rodando no servidor. Aqui não, gente, aqui são várias máquinas virtuais, inclusive, né? Cada serviço, vamos dizer, está dentro da sua máquina virtual rodando, né? E ele se comunica com outros serviços que estão rodando em outras máquinas virtuais. Então, você, quando começa a trabalhar com esse tipo de arquitetura, então outras preocupações vêm em mente, que é como que você vai conduzir uma transação distribuída, ok? Então, assim, esse desenho ele é muito legal. Ele tem também essa preocupação de dar a conotação transacional, né, para as coisas, né? Por exemplo, quando você vai gravar uma nota, quais outras coisas que você grava quando grava a nota, né? Você grava as parcelas do contas a receber, você grava alguma coisa de contabilidade. Então, essas três coisas que são gravadas, provavelmente elas vão estar em serviços de entidades separados, em máquinas virtuais separadas. E se uma delas der errado, como é que eu faço o rollback disso aí, sabe? Então, na parte de padrões de projeto, inclusive, também se fala isso, de padrões de compensação, né, de transação de serviço, né? Então, isso também é considerado, né, dentro do... Mesmo a gente estando trabalhando num ambiente de execução distribuída, e não poderia deixar de ser considerado, porque isso é uma coisa que é intrínseca àquilo que a gente está fazendo. Né? Você precisa ter uma integridade, né? Aquelas características transacionais que é ACID, né? Que é atômico, consistente, íntegro e durável. Okay? Você precisa ter essas características também quando você executa a finalização de uma transação que ela de um serviço. Né? Por exemplo, a finalização da emissão de uma nota fiscal, você vai precisar gravar várias coisas. Né? Então, você vai precisar, para essa gravação mesmo, essa gravação aqui, ela sendo de um serviço-tarefa que vai gravar em várias entidades através de serviços de entidade específicos para cada uma delas, ele vai precisar ser considerado como uma coisa atômica, vai precisar ser consistente, ou seja, vai precisar, por exemplo, se tiver que fazer um rollback no meio do caminho, aquilo tudo que já foi persistido nas tabelas de banco de dados tem que voltar, e ela tem que ter tem que ser durável, ou seja, as transações têm que persistir no banco de dados, ok? E ela tem que ser isolada, né? Ela tem que ser isolada, ela tem que, vamos dizer assim, ser considerada como uma coisa que não se mistura com outras transações que estão acontecendo, ok? Então ela tem que ter a característica de uma unidade, ser atômica, ela tem que ser consistente, tem que ser isolada, não se misturar com outras coisas, e tem que ser durável, tem que persistir, né? Tem que conseguir fazer o rollback. E isso também é desejável, muito desejável, não tem por que não ser assim quando você executa isso num ambiente distribuído que não está executando tudo num servidor só na mesma thread, que está executando em várias threads espalhadas e às vezes até concorrentemente, né? Porque como você executa distribuído, por exemplo, a gravação da parte da contabilidade da nota fiscal, da própria nota fiscal e da parte de contas a receber, elas podem ocorrer em paralelo, elas não precisam primeiro fazer uma para depois fazer outra, para depois fazer outra, ok? Então, nesse sentido, também é uma arquitetura bastante interessante, né? Embora dê para ver que é uma arquitetura que traz consigo bastante desafios, né? Tanto da parte de desenvolvimento, quanto da parte de governança disso aqui, né? Da parte de infraestrutura, né? Mas quando a gente falar um pouco mais sobre microserviços, a gente vai ver que os microserviços eles vão um pouco nessa direção aqui, não totalmente nessa proposta do Thomas Earle de arquitetura, né, de separação do inventário nessas camadas, mas elas vão muito nessa direção de reduzir a granularidade dos serviços, ok? Então, para essa aula é isso, meus amigos. Essa foi a aula 10, a gente falou sobre inventários de serviço. Foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.